Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje você vai aprender como gabaritar uma prova da banca SH Dias. Lembrando que as provas da SH Dias também valem para a banca IJEX, então você estudando para uma, você já vai estar estudando para as duas e dessa forma você com certeza tem tudo para gabaritar a sua prova e se sair muito bem no concurso que você vai fazer. Mas primeiro, vou dar um recadinho importante para vocês. Consegui agora o microfone, então o áudio vai melhorar. Então você que está seguindo essa playlist e viu os outros vídeos anteriores, provavelmente você já vai notar a melhora no áudio e isso, consequentemente, vai melhorar o vídeo, melhorar para você estar aprendendo como gabaritar a prova da SH Dias. E eu vou fazer um vídeo um pouco mais dinâmico, então eu recomendo para você, caso você não entendeu alguma coisa, pausa o vídeo, tenta acompanhar, tenta resolver a questão antes de mim, depois você despausa, tenta ver o porquê acertou ou porquê errou, não tem problema, você volta o vídeo do início e assim, cada questão que a gente passar por aqui, você vai ter ela como um aprendizado, porque geralmente essa banca repete os temas, não necessariamente a mesma questão, mas o tema ele é repetido. Então, cada questão é uma oportunidade de você aprender como acertar na sua prova. Então não fique só assistindo de forma passiva o vídeo. Faça alguma anotação, pause o vídeo, tente entender o que eu falei e assim o seu aproveitamento da aula vai ser muito maior. Então, inicial, esse concurso foi da cidade de Hortolândia para o cargo de educador infantil. Lembrando que tivemos duas provas para educador infantil porque teve um problema e a prova precisou ser aplicada. Então essa é a segunda prova. Eu vou deixar aqui o texto para que você possa pausar o vídeo e ler o texto para que nós seguimos em relação às questões. Como eu já li o texto, eu vou seguir direto para as questões. Então você pode pausar o vídeo, dar uma lidinha no texto e aí nós vamos para a resolução das questões. Primeira questão, assinale a alternativa correta. De acordo com o texto, a criação de perfis falsos para difamar mulheres é a forma mais recorrente de misoginia. B. De acordo com o texto, se comprovado que a perseguição virtual deu-se pelo fato da condição do sexo feminino da vítima, a pena pode ser aumentada de metade. C. Segundo o texto, a Lei Maria da Penha não abrange os crimes ocorridos contra mulheres em ambientes virtuais. D. Segundo o texto, a lei só prevê a punição para crimes de misoginia que ocorrem no ambiente virtual. Primeira coisa que você precisa se atentar, caso você não tenha feito outras provas da banca SH Dias. Diferente de outras, como por exemplo a Bunesp e a Avança São Paulo, a banca SH Dias tem por padrão 4 alternativas. Isso acaba tornando a prova um pouco mais fácil. Por quê? Quando você vai resolver uma prova de concurso ou de vestibular, você tenta analisar cada alternativa e eliminar aquelas mais esdrúxulas, que não fazem sentido nenhum. Nesse cenário da banca SH Dias, você vai ter 4 alternativas. Se você conseguir eliminar 2, mesmo que você não saiba qual a alternativa correta, é mais fácil você chutar entre 2 do que entre 5, que foi o exemplo que eu falei da outra banca. Então, é possível que você consiga, por eliminação, acertar uma questão por ter menos alternativas e também pelo formato que é feito a prova. Lembrando que, claro, o ideal é que você estude, que você saiba resolver, saiba todos os tópicos para que você responda com certeza. Mas pode acontecer na hora da sua prova por nervosismo, por ansiedade, você acabar não sabendo com certeza qual é a alternativa. Então você tem mecanismos para conseguir ainda acertar uma questão, mesmo que você não lembre qual é a resposta correta. Para essa questão, como ela é interpretação de texto, o nosso gabarito é a letra B, e essa aqui foi bem tranquila. Uma coisa que eu gosto de ressaltar, existem as questões de interpretação de texto e as questões de compreensão de texto. Você vai entender a ideia do autor e a partir da sua vivência de mundo, a partir das suas experiências, dos seus conhecimentos, você vai chegar a um resultado, a uma alternativa que você vai marcar. No outro caso, a alternativa vai estar exatamente escrito conforme está escrito no texto. Então, aí você não vai precisar da sua vivência de mundo, das suas experiências, você vai só pegar o que está no texto e ver se está batendo com o que está na alternativa. Então, não confunda interpretação com compreensão de texto.
São correlatos? Sim, se parecem, porém tem um pequeno detalhe. Agora vamos para 2. De acordo com as informações do texto, agora nós temos aqui 4 afirmações. O vazamento de nudes representa uma das formas mais comuns, tipificando o artigo 218-C do Código Penal. Segunda afirmativa, o crime de stalking virtual misógino está tipificado no artigo 147-B do Código Penal. 3. A violência psicológica praticada através de meios digitais encontra tipificação no artigo 147 do Código Penal. E 4. A ameaça contra a mulher por razões de gênero tem pena aplicada em dobro, conforme o artigo 147 do Código Penal. E aqui ele quer saber quais estão corretos. Uma outra dica muito importante. Essa banca tem muito costume de colocar incorreto no final do comando da questão. Então você lê rápido, já vai para a alternativa, você marca, vai para a próxima, depois quando você vai conferir o seu gabarito, você errou. E depois quando você volta na prova para olhar, tinha um incorreto no final do comando da questão. Então leia o enunciado com atenção, porque acontece muito. Acredito que até o final dessa prova nós vamos encontrar alguma questão assim, que no final do comando da questão tem lá a palavrinha incorreta, que derruba todo mundo que está com pressa, com ansiedade, com falta de atenção. E quando nós falamos em relação ao concurso público, já é ruim você perder pontos. Se você perder um ponto que você poderia acertar de um tema que você sabe, é pior ainda. E se você perder um ponto em relação a algo que você sabe que o seu concorrente acertou, aí é o pior dos cenários. Então, de novo, olha o comando da questão. De acordo com a informação do texto. Então, vai ser de acordo com o texto. Outra coisa, não tem o incorreto. Então, aqui nós vamos encontrar só as corretas. Nesse caso, A1, um vazamento de nudes, conforme está no texto. E também A4, a ameaça contra a mulher. 3. O texto lido é predominantemente expositivo, apenas apresentando informações consolidadas. B. Predominantemente descritivo, com traços injuntivos. Predominantemente argumentativo, defendendo uma ideia. Predominantemente narrativo, com traços descritivos. Então, essa é uma questão que foi de tipos textuais. Aquilo em relação a narrativo, descritivo, injuntivo. Então, você pode pegar uma tabelinha, ela é bem simples, e você vai conseguir aprender isso até o dia da sua prova, porque não são muitos tipos, então você consegue decorar e você vai conseguir fluir mais rápido na matéria para outros tópicos que geralmente demoram um pouco mais para aprender. Então, mais uma dica para você que está anotando aí. Tem alguns temas que você vai ter que aprender, porque eles se conectam a outro. Então, por exemplo, crase. Provavelmente nós vamos ver uma questão de crase. A crase é a união do artigo A com a preposição a. Se você não sabe o que é artigo, não sabe o que é preposição, aí vai ficar muito difícil. Agora, em relação a esse exemplo, voltando aqui para a questão de número 3, minimamente você já vai recordar em relação ao que é um texto narrativo, o que é um texto descritivo, porque em alguns casos, por mais que nós não tenhamos um estudo muito aprofundado no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, alguns pequenos tópicos nós conseguimos matar apenas entendendo o que está sendo perguntado. Então, como nós vamos ver em relação ao texto, o que o texto está aqui nos trazendo? Ele está expondo essa questão do stalking, traz aqui o código do artigo penal 147, fala das questões do crime cibernético. Então, com isso você já vai entender que ele está expondo alguma ideia. Então, você já poderia eliminar as outras alternativas. Nesse caso, só tinha predominantemente expositivo. Mas ele poderia ter, por exemplo, a A e a B predominantemente expositivo, e as duas, por exemplo, a segunda apenas com a apresentação de informações consolidadas e a B, por exemplo, com traços injuntivos. Então, você teria que saber o que é um texto injuntivo, por exemplo. Nesse caso, foi um pouco mais tranquilo, porque cada uma trouxe aqui um tipo de texto, então, expositivo, descritivo, argumentativo e narrativo. Ok? Nesse caso, ficou um pouco mais tranquilo.
Porém, poderia acontecer 2 expositivas e 2 argumentativas. E aí você teria que lembrar, o texto está argumentando, ele está defendendo alguma posição. Nesse caso, em relação a crimes cibernéticos contra mulheres, também não tem nem muito o que defender em relação a isso, a não ser que seja a, a questão de defender que a pessoa deva ser condenada caso cometa esse tipo de atitude. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu falei, seria até mais fácil eliminar as alternativas. Para essa questão, só tem uma alternativa que é o expositivo, então o gabarito é a letra A. Mas lembrando, muito cuidado, analise bem. Nesse caso, foi cada um tipo de texto, mas poderia a banca tentar aprofundar um pouco mais e tentar te confundir. Então, para fechar essa questão de número 3, acredito que, por mais que você esteja voltando agora aos estudos, e até vou pegar esse gancho logo logo, você está voltando agora aos estudos, mas você sabe que é um texto expositivo, ele vai expor uma ideia. Você sabe que é um texto descritivo, que pode confundir com expositivo, mas ele está descrevendo, por exemplo, um carro, ele vai descrever sobre aquele item. Argumentativo, então vai ter uma situação, ele vai argumentar sobre e vai defender uma ideia. O narrativo, ele só vai narrar o acontecimento, ele não vai defender. Essa seria a diferença em relação ao argumentativo e o narrativo. Agora nós vamos para a questão de número 4. Assinale a alternativa que contém palavras que deve obrigatoriamente receber o acento gráfico. Então aqui é uma questão sobre a acentuação. Temos aqui a palavra prática, doméstica, assédio e conteúdo. Nós podemos classificar esse tipo de questão como 2. Pode ser como a questão de pontuação, como foi ela perguntou, ou ortografia. Você vai procurar qual a palavra está escrita de forma errada. Então, como nós vemos aqui nesse caso da pessoa que mandou a prova, ela ficou em dúvida entre A e B, mas assédio também tem acento e conteúdo também tem acento. Aqui está pedindo sobre o acento gráfico. Então, para essa questão, o gabarito foi a letra D. Lembrando que no canal, aqui na descrição, você tem o e-mail do canal e você, quando fizer algum concurso, você pode mandar a prova, que eu vou trazer aqui outros vídeos para ajudar outras pessoas futuramente que vão fazer outras provas dessa banca, porque essa banca, ela não disponibiliza as provas conforme outras também disponibilizam. Então, a pessoa que vai estudar para essa banca acaba ficando com um pouco mais de dificuldade, porque ela não tem acesso a um material direcionado. Por quê? Em alguns casos, tem sim aquelas pessoas que seguem várias cidades fazendo vários concursos da mesma banca. E isso é ótimo. Mas tem aquele outro perfil de pessoa que ele quer morar naquela cidade que ele já mora. E aí apareceu a oportunidade de fazer um concurso, ele vai fazer o concurso para a cidade dele. Então, até o dia da prova, não adianta ele se aprofundar muito no português, porque não vai dar tempo de ver toda a matéria. Ele tem que aprender como resolve a prova da banca que ele vai fazer o concurso. Se ele quiser depois se aprofundar no português, ele se aprofunda. Mas se não, você vai ficar muito tempo focado em alguma coisa e não vai conseguir nem a profundidade necessária para ser um expert naquela matéria. Então, muito cuidado, você tem que ter em mente isso. Você vai ser uma pessoa, agora, acredito eu, que está estudando para concurso. Você vai fazer esse concurso que apareceu na sua cidade, ou você vai seguir a banca em outras cidades, em outros concursos que a banca faz, para querer ser servidor concursado. Então você tem que ter isso bem em mente, porque até a forma de estudar vai ser diferente. Então você vai ter que estudar conforme a sua preparação. Então, em relação à questão de quem quer se manter na mesma cidade, fazer só aquele concurso da cidade que apareceu, ele não vai ter muito tempo e não vai ter muitas oportunidades. Ele tem que fazer esse concurso e passar, porque se ele não passar, pode demorar mais 5 anos para ter concursos de novo, e às vezes no próximo concurso não é nem essa mesma banca. Então, tenha bem em mente isso quando você estiver estudando. Olha, eu vou pegar aqui 3 horas por dia, vou estudar. Bom, agora eu aprendi, eu vou fazer mais de um concurso. Vou ver alguma outra cidade próxima que está tendo concurso, ou alguma outra cidade que eu aceitaria me mudar. E com isso, você vai ganhando mais robustez no seu estudo. Então, assim se torna um pouco mais fácil a aprovação.
Agora vamos voltar aqui para a questão de número 5. Assinale a alternativa correta. A palavra mulher possui 6 letras e 6 fonemas. A palavra qualificada possui 11 letras e 11 fonemas. A palavra psicóloga possui 11 letras e 10 fonemas. A palavra quando possui 6 letras e 5 fonemas. Em relação à questão de fonemas, você pode anotar aí no seu material. Esse é o melhor exemplo. Anota a palavra táxi. Táxi, como você já deve saber, tem 4 letras. Só que o X, ele tem som de KS. É como se nós falamos táxi, se escreve táxi com X. Porém, esse X tem som de KS, como se ele fosse 2 letras. Então, no caso da palavra táxi, ela tem 4 letras e 5 fonemas. Esse é um exemplo aplicado para essa questão. Então, nós vamos aprender aqui. A mulher tem 6 letras e 6 fonemas? Não, porque o LH aqui, esse H está junto com L, você não ouve o som do H. O H está junto com L, então ele não tem 6 letras e 6 fonemas. Já poderia eliminar aqui essa alternativa. Infelizmente, essa pessoa errou essa questão. B. A palavra qualificada possui 11 letras e 11 fonemas? Vamos deixar de stand-by aqui, aparentemente está certo. A palavra psicólogo possui 10 letras, 11 letras e 10 fonemas? Psicóloga. Não, aqui possui 11 fonemas também. Por exemplo, aqui o psi, nós ouvimos o som do P e do S. Então, não faz sentido essa questão de 11 letras e 11 fonemas. Poderia eliminar a C também. E agora nós vamos para D. A palavra quando possui 6 letras e 5 fonemas. Não também. Nosso gabarito único correto é a alternativa B de bola. 6. A palavra, em palavras como inquieto e incompetente, os prefixos apresentam um valor semântico de negação, os sufixos apresentam, respectivamente, o valor semântico de negação e modo, os prefixos apresentam valor semântico de oposição, os afixos apresentam valor semântico de negação e modo. Então, revisão rápida. Nós temos sufixo e prefixo e a deveração parasintática. O que é um prefixo? Vamos nos focar agora nessa questão do prefixo e no sufixo, que é o que cai mais. O prefixo vem antes, então você vai colocar algo antes da palavra. Por exemplo, à noite. A palavra mesmo que nós conhecemos é noite. Esse à noite, o A é um prefixo. E o anoitecer? Nós temos também o prefixo e o sufixo. Então colocou antes e depois, mas esse é uma questão para outra hora. Vamos focar no prefixo e no sufixo. E se essa questão fosse no final, se a colocação fosse no final, aí seria um sufixo. Então você tem que saber se ela é no início ou no final. Para essa questão aqui, nós tivemos um prefixo aqui, o in, porque a palavra-chave era o quieto, a palavra quieto. O menino é quieto. E aqui a pessoa é, ou o funcionário é competente. Aqui também temos o in. Então, nós já sabemos que os dois são prefixos. E se fosse um exemplo de sufixo? Pode anotar aí. Homenzinho. O zinho seria um sufixo, porque é aquela colocação no final
da palavra, que nesse caso homenzinho, um homem pequeno, por exemplo, seria um exemplo de sufixo. E no caso de inquieto e incompetente, como está no início, aí seria o prefixo. Aqui, a que está correta é a afirmativa A. Os prefixos, então no caso as duas palavras têm um prefixo, representam o sentido semântico de negação. Então, fulano é competente? Sim. Fulano é incompetente? Então, estão negando o competente. Estão falando que ele é incompetente. Então, sim, está negando. O menino é quieto? Sim. O menino está inquieto. Está negando a questão de ser quieto. Então, sim, o gabarito é a letra A. As duas questões, os dois prefixos estão tendo valor de negação. Então, questão 6, letra A. E por que a B está errada? A B está falando de sufixo. Mas não tem nem como falar de sufixo porque as duas palavras de exemplo são prefixos, então já poderia eliminar. Os afixos também não poderia eliminar. A única que falava de prefixo, que nesse caso da pessoa que resolveu essa prova acabou se confundindo, pelo menos ela sabia o que era prefixo. Então já eliminou as duas. Só que acabou colocando a letra C, porque nesse caso poderia sim ser confundido. Não vi ainda o gabarito final, mas acredito que poderia até entrar com o recurso, porque aqui ela marcou os prefixos apresentam valor semântico de oposição. E a resposta correta seria os prefixos apresentam valor semântico de negação. Teoricamente, faz sentido a C também. Então, depois, se alguém quiser comentar aqui nesse vídeo se viu o gabarito final, se teve recurso nessa questão, se a questão foi anulada, poderia ser entendido sim oposição. Mas, a todo instante, no momento, o gabarito correto é a alternativa A. Mas a pessoa que acabou colocando a letra C não está de todo errado. Eu entraria com recurso nessa questão. Agora vamos para a próxima questão. C. Os processos de formação de palavras desfalecido, imensamente e fala são, respectivamente, derivação parassintática, derivação prefixal e derivação imprópria. Alternativa A. B. Derivação parassintática, derivação sufixal e derivação regressiva. C. Derivação prefixal, sufixação, derivação sufixal e derivação sufixal. E a alternativa E. Derivação prefixal e sufixação, derivação sufixal e derivação regressiva. Então vamos agora analisar. Desfalecido. Qual é a palavra-chave aqui que nós conhecemos? Falecido. Desfalecido, nós temos aqui um prefixo. Por quê? Porque foi colocado no início da palavra. Então nós já sabemos que desfalecido é um prefixo. É uma derivação parassintática? Não, já pode eliminar. Como nós vimos, é um sufixo. E se é um sufixo aqui em falecido, poderia ser aqui parassintática também, na B? Também não. Então, a e B aqui já poderia eliminar. Ou seja, na primeira palavra você já eliminava duas alternativas. No pior do cenário, se você lembrar o que é sufixo, nesse exemplo, nessa questão, você lembrando um conceito rapidinho, que é prefixo é antes da palavra, você já eliminava duas alternativas. E aí ficou dúvida entre duas, aqui, a C e a D. Agora vamos para a próxima. Imensamente. Então, a palavra-chave seria imenso, grandemente, algo relativo ao sinônimo de imenso, grande, imensamente. Como nós sabemos, esse i, ele é da palavra mesmo, então não é um prefixo. É um sufixo. Os dois aqui falam sobre sufixal, derivação sufixal e
Fala. Derivação regressiva. Porque existe a palavra falar. Como tirou o R, foi uma derivação. Ou seja, ao invés de acrescentar alguma coisa na palavra, foi retirado, nesse exemplo, o R. Então, a alternativa correta da questão 7 é letra D. Agora, 8. Observe os itens a seguir. 1. Fizeram uma festa surpresa para mim. 2. Fizemos uma viagem tranquila. C. Faz 5 meses que trabalho aqui. Quanto ao tipo desses sujeitos, decorrem os itens acima. Então, ao invés de eu ler as alternativas nessa questão, eu vou fazer um pequeno resumo com vocês. Pensa assim: o menino está jogando bola. O menino é o sujeito da frase. Nesse caso, o sujeito é simples, o menino. Agora olha a pegadinha da banca. Os meninos estão jogando bola. Os meninos é o sujeito. Sim. Está no plural. Sim. Se tiver a alternativa sujeito composto, você vai assinalar? Não. Por quê? Porque o sujeito é os meninos. Por mais que a palavra esteja no plural, ainda é um sujeito simples. Como seria um sujeito composto? João e Guilherme estão jogando bola, por exemplo. Aí sim, são dois sujeitos, é um sujeito composto. Agora, só porque o sujeito está no plural não significa que é um sujeito composto. Ele pode sim ser plural e ser um sujeito simples. Então, isso para você nunca mais esquecer. Sujeito simples, um núcleo. Se ele tiver no singular ou no plural, é simples. Então, não tem como você mais esquecer. Esse é o sujeito simples. Agora, o sujeito composto, como eu falei do exemplo dos meninos jogando bola, Guilherme e Luiz estão jogando bola. Aí sim são dois sujeitos, Guilherme e Luiz. Aí nós temos um sujeito composto. E oração sem sujeito? Está chovendo lá fora. Ou, por exemplo, algo relacionado a tempo, horas. Então você pode anotar aí. Fenômenos da natureza e algo relacionado a tempo é uma oração sem sujeito. E o sujeito indeterminado? Roubaram meu celular. Quem roubou? Não sei. Então isso é um exemplo de sujeito indeterminado. Agora, não confunda o indeterminado com oração com oculto. Por exemplo, o indeterminado foi o exemplo agora que eu falei em relação a roubar o meu celular. Quem roubou? Ou seja, não sei, não sabemos quem é o sujeito. Agora, o sujeito oculto. Fui à farmácia. Quem foi à farmácia? Já está entendido, subentendido, que fui eu. Então, quem é o sujeito? Eu. Esse é o exemplo de sujeito oculto. A banca tenta confundir também sujeito oculto com sujeito indeterminado. Não confunda. Lembra bem, simples e o composto, ela vai tentar te confundir. E oculto com indeterminado. E um exemplo de oração sem sujeito também que pode acabar caindo, mas geralmente é um pouco mais fácil para todo mundo, porque ou é fenômeno da natureza, por exemplo, chuva, que é o mais corriqueiro em provas, ou algo relacionado a tempo. Então isso é geralmente o que mais cai na banca SH-Dias. Agora, vamos analisar aqui as alternativas. Fizeram uma festa surpresa para mim. Quem fez a festa? Tem como ser um sujeito simples? Tem como ser um sujeito composto? Então, não tem como ser um sujeito simples. Não tem como ser a alternativa A. Lembra, sujeito simples, o menino está jogando bola, os meninos estão jogando bola. Não tem como ser um sujeito simples. E aqui, a B, que seria sujeito inexistente, que é a mesma coisa, por exemplo, que oração sem sujeito. É um fenômeno da natureza? A festa surpresa? É alguma coisa relacionada a tempo? A festa surpresa? Não. Então também não tem como ser inexistente. Você ficaria, ó, lembrando, no máximo entre duas. Por isso que acaba, geralmente, para a banca SH Dias, as notas são um pouco mais altas. Talvez se tivesse 5 alternativas, dava para confundir um pouco mais. Mas aqui, com um conceito que você lembrar que não é sujeito simples e não é sujeito inexistente, você já poderia tirar. E, é claro, não se confundindo de inexistente com indeterminado. E aí ficou na dúvida entre a C e a D. Você já sabe que a primeira é indeterminada, porque
Fizeram uma festa para mim. Quem fez a festa? Não sabemos. Fizemos uma viagem tranquila. Segunda afirmativa. Quem fez? Tem como ser um sujeito simples? Lembra, sujeito simples ou menino? Não tem como ser um sujeito simples. Por quê? Fizemos uma viagem tranquila. Quem fez? Nós. Nós fizemos. Então, nesse caso, é o sujeito oculto. Lembra do exemplo da farmácia. Fui à farmácia. Quem foi? Eu. Nesse exemplo, fizemos uma viagem tranquila. Quem fez? Nós. Então, já poderia eliminar, porque ficamos entre a C e a D. Como não tem como ser sujeito simples, só nos sobrou a alternativa C, o gabarito para a questão número 8, letra C. Agora a questão 9. Assinale a alternativa em que todos os verbos são irregulares. Cair, ler, sentir, dar. B. Trair, trazer, subir e apresentar. C. Ver, saber, abrir, jogar. D. Subir, sorrir, agir e estar. Questão um pouquinho mais tranquila. Caso você queira se aprofundar, você vai estudar sobre classe de palavras. Então, lembrando, uma pequena revisão. Quantas classes de palavras nós temos no português? 10 classes de palavras. Quantas são invariáveis? 4. Quantas são variáveis? 6. Quais são as invariáveis? Preposição, conjunção, injunção e advérbio. Sendo assim, todas as outras são variáveis, ou seja, numeral, pronome, verbo, substantivo, artigo, adjetivo. Essas outras são todas variáveis. Qual é a função do substantivo? Ele dá nome às coisas. Qual é a função do artigo? Ele vem antes de um substantivo. E por assim vai, você vai utilizando as questões para fazer uma breve revisão. Então nós sabemos que essa questão está dentro da classe de palavras, da classe de palavras verbo, que verbo é uma palavra de uma classe das variáveis, e assim você vai se aprofundando. Para essa questão de número 9, o gabarito é a letra A. Agora, questão de número 10. No período quando eu voltar para lá, ficarei em paz. O verbo da primeira oração está A. Na forma nominal infinitivo. B. No futuro do subjuntivo. C. No imperativo afirmativo. D. No presente indicativo. Então, de novo, mais uma questão sobre verbo. Verbo, lembrando, como a questão anterior, é uma classe de palavras das variáveis e ele transmite uma ação. E geralmente o verbo ele pode ser conjugado, então você consegue transformar ele. Agora, em relação à questão falando sobre infinitivo, subjuntivo, afirmativo e indicativo. Lembrando que nós podemos ter os verbos no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Nós não temos nenhuma alternativa aí falando do imperativo. O imperativo é uma ordem. O subjuntivo é uma dúvida. E o indicativo é uma certeza. E aí depois nós temos em relação aos tempos verbais, do pretérito perfeito, que é algo que acabou recentemente, do pretérito imperfeito, que foi algo que não foi terminado ou há mais tempo, ou o pretérito mais que perfeito, que é algo terminado bem lá atrás, ou temos o futuro do indicativo, o futuro do subjuntivo, mas aí a gente vai aprofundar um pouco mais em outras questões. Nessa questão aqui, o nosso gabarito é a letra B, futuro do subjuntivo. Por quê? Lembra que o subjuntivo é dúvida. Então, quando eu voltar para lá, ficarei em paz. Ele não está falando assim, eu vou voltar lá para ficar em paz. Nem ele sabe quando ele vai voltar. Quando eu voltar lá, eu vou ter paz.
Então, a única alternativa que fala sobre o subjuntivo é o B. Lembrando que o B também está falando aqui sobre o futuro. O AD está falando sobre o presente, então você já poderia eliminar. O infinitivo é quando o verbo está terminando em R, que nesse caso não é o nosso gabarito, porque nós estamos analisando a frase e não apenas a palavra, então não tem nada a ver, está o verbo no infinitivo. Mas sim, ele está no infinitivo, o verbo aqui voltar, mas não é o caso, não é isso que está sendo pedido para ser analisado. Então, para a questão de número 10, o gabarito é a letra B. Agora vamos lá para 11. O termo destacado em estes livros já os li várias vezes exerce a função de objeto indireto, objeto preposicionado, objeto pleonástico, objeto direto. Então, nós sabemos que o objeto é o complemento em relação à oração. O indireto é que ele pede uma preposição, o direto é que ele não precisa de preposição. O pleonástico é quando ele se repete e o preposicionado é aquele objeto que pede uma preposição, que também é conhecido como indireto. Então, nesse caso, não faria sentido também marcar a letra B. Poderia, logo de cara, eliminar a alternativa B. Então, a classe de palavra do os, nesse caso, o os é em relação a um artigo, porém não é isso que está sendo pedido. O termo destacado em estes livros já os li várias vezes. Já os li. Esse os se refere a livros, então, nesse caso, seria um objeto pleonástico. Por quê? Porque ele está falando de algo que já foi falado. Então, para essa questão, gabarito, letra C. Até o momento, essa foi a questão mais difícil da prova. As outras você conseguiria acertar com tranquilidade. Agora vamos lá para 12. Na frase, confesso que estou deveras impressionado com tamanha repercussão sobre tal infortúnio. Utilizou-se um vício de linguagem, ao qual chamamos de solecismo, arcaísmo, parnasianismo e neologismo. Isso geralmente não cai muito em provas de concurso, então a banca desenterrou isso bem profundo do português. Para essa questão, o nosso gabarito é a letra B. Eu acredito que, dependendo da prova que você for fazer, não vai cair esse tipo de questão, porque aqui é bem um pouco aprofundado. Mas o nosso gabarito fala sobre arcaísmo, né? Letra B, sim. E como você poderia tentar resolver essa questão? Confesso que estou deveras impressionado com tamanha repercussão sobre tal infortúnio. Ninguém usa hoje em dia tanto essa forma de falar como essas palavras deveras, infortúnio. Então, é um português muito mais formal, muito mais antigo. Então, você pensando em relação ao português um pouco mais antigo, você poderia fazer uma relação com a palavra arcaico, por exemplo, que o arcaísmo vem da palavra arcaico, ou seja, algo antigo. E talvez você pudesse acertar essa questão com esse tipo de raciocínio. Mas nesse caso, a 11 e a 12 até o momento as questões mais difíceis, mas o gabarito da questão 12, letra B. 13. Na frase, com a voz áspera, chamou-me a atenção. A figura de linguagem utilizada foi A. Metáfora. B. Eufemismo. C. Metonímia. E D. Sinestesia. Então, nós estamos aqui. Vamos começar por eufemismo. Lembrando que eufemismo é algo
que você quer suavizar. Então, por exemplo, fulano foi dessa para melhor. Teoricamente, a pessoa quer dizer que fulano morreu, mas talvez falar que foi dessa para melhor suaviza um pouco falar que fulano morreu. Então, eufemismo seria suavizar. E na frase fala com uma voz áspera chamou minha atenção. Agora, alternativa A, metáfora. Nós temos um exemplo. Deixa eu pensar um exemplo aqui de metáfora. É quando você está falando no sentido figurado, por exemplo. E a alternativa C, metonímia. E D, sinestesia. Então, vamos pensar aqui na metáfora. Então, por exemplo, você já deve ter visto alguma questão em relação a uma comparação. Geralmente, a Banca SH Dias faz questões que falam sobre comparação, porém a frase tem a palavra como dentro dela. Uma metáfora, ela não vai ter a palavra como. Então, por exemplo, Claudineia bonito como... Aí vocês pensam alguém bonito. Nesse caso, o como seria um exemplo de comparação. Agora, se fosse uma metáfora, seria, por exemplo, fulano é bonito como uma rosa. Ou fulano é bonito, aí temos um exemplo de metáfora. Esse ficou um pouquinho mais difícil de explicar, acho que eu não consegui passar bem para vocês, mas seria isso, seria uma comparação sem o como. E aí, se tiver o como, seria uma comparação. A Banca SH tenta confundir esses dois termos. Para essa questão de número 13, até para esse vídeo não ficar muito longo, o gabarito é a letra D, sinestesia. Agora, questão 14. Em floquinho, o cão do Instagram está fazendo muito sucesso nas redes sociais. O termo destacado é o cãozinho do Instagram. Alternativa A, essencial em se for retirado, há prejuízo para a compreensão. B, essencial em se for retirado, há prejuízo para a compreensão da oração. C, integrante, se for retirado, não há prejuízo da compreensão. E D, acessório, se for retirado, não há prejuízo para a compreensão. Então, em floquinho, está fazendo muito sucesso, né? Então, nesse caso, nosso gabarito, letra D, ele é um acessório, porque ele está se referindo a quem é floquinho. Mas caso não tenha aqui o cãozinho do Instagram, vai ter floquinho está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Ou seja, ele está ajudando, ele está falando quem é floquinho? Floquinho é o cãozinho do Instagram. Mas se tiver só floquinho está fazendo muito sucesso nas redes sociais, estaria certo também. Então, gabarito letra D. É um termo acessório, essa parte destacada, o cãozinho do Instagram. Se for retirado, não vai ter um problema. Você ainda vai saber que o floquinho está fazendo sucesso nas redes sociais. Só não vai saber qual rede social e quem é floquinho. Agora vamos para 15. Em a criança está doente, o verbo de ligação expressa A, estado permanente. B, estado circunstancial, que tem a ver com circunstância. C, estado transitório. E D, estado contínuo. Logo de cara você pode eliminar D, porque estado contínuo seria se a pessoa tivesse uma doença incurável. Nasceu com aquela doença, está com aquela doença e vai morrer com aquela doença para sempre. Aí seria um estado contínuo para sempre, que não é o caso. Então, letra D você já pode eliminar. Não é contínuo. E é também sinônimo de permanente. Então, permanente, não tem como falar que é permanente, porque você vai estar sempre doente. Não faria nem sentido. O permanente é um sinônimo de contínuo em relação a essa questão de estado. Não faz sentido. Ficaria na dúvida entre a circunstancial e transitório. Por quê?
As dois se referem a algo que é temporário. A criança está doente. Semana que vem pode não estar. Pode estar recuperada e brincando normalmente, por exemplo. Então, esse está, nós sabemos que é algo temporário. O gabarito mais correto seria algo como circunstancial. Então, nas circunstâncias de hoje, essa criança está doente, está gripada, está um pouquinho doente. Semana que vem pode não estar, pode estar melhor. Então, o gabarito dessa questão é a letra B, provavelmente. Algumas pessoas confundiriam também com a letra C, que tem relação, poderia até ser pleiteado algum recurso, não sei se a banca acataria, mas o que você não pode fazer é colocar a alternativa A ou a D. Isso você não pode fazer. Agora, se você ficou em dúvida entre a B e a C, tudo bem. Pode ter errado essa questão, ou caso caia na sua prova, você pode acabar errando, se confundindo na hora. Agora, o que você não pode fazer é confundir o A e a B. Então, criança está doente. Não é um estado permanente nem contínuo nesse exemplo. Está é algo, nesse exemplo, no contexto. Então, você não pode olhar só o verbo. Você tem que entender o contexto da situação. Então, questão de número 15, o gabarito é a letra B. E até aproveitando esse gancho, lembra do começo da aula que eu falei que em relação à prova da SHD só tem 4 alternativas, você tem que tentar eliminar aquelas que não fazem sentido, ficar em dúvida entre duas, que você aumenta a sua chance de acertar a questão mesmo que seja no chute. É desta forma. Então, por mais que você não soubesse que o gabarito correto seria circunstancial, eliminando permanente e contínuo, você já tinha 50% de chance de acertar. É melhor você chutar entre duas do que entre quatro. Então, tem essa estratégia de prova para fazer também. Para matemática, isso funciona também. Você vai bater o olho ali, a hora que você estiver fazendo a conta. Em alguns casos, você não precisa nem terminar a conta para olhar no gabarito e falar, bom, essas duas aqui já não fazem sentido nenhum. E com isso você vai ganhando velocidade e experiência de prova também para conseguir uma ótima nota. Mais para frente, caso vocês queiram, posso até fazer algum vídeo em relação a técnicas de chute. Para quem não sabe, volto a informá-los, né, que eu já fiz diversos cursos dessa banca SH Dias, já fui aprovado em primeiro lugar em 3 deles, mas eu já fiz diversos cursos, tenho muitos concursos e tenho muitas aprovações, mas eu destaco entre elas 3 que foi aprovado em primeiro lugar. Então, eu tenho um certo domínio em relação a essa banca, um certo conhecimento e posso ajudá-los, você que está se preparando para fazer uma prova dessa banca. Então, continuando aqui, questão, vamos para a questão 16. Assinar a alternativa que corre a voz reflexiva. Então, agora, o tema é vozes verbais. Vamos fazer aquele pequeno resumo em relação a vozes verbais. O que você precisa lembrar sobre isso? Anota aí, vozes verbais. Temos voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Para essa eu não vou ler as alternativas por enquanto. O que é voz ativa? O homem comprou o livro. Ou seja, o homem, o sujeito, praticou a ação. Qual foi a ação? Comprar o livro. Ou seja, o homem, sujeito, verbo, comprar o livro, foi quem foi comprado. Então, o homem, o sujeito, praticou a ação. É voz ativa. E se a frase estivesse assim? O livro foi comprado pelo homem. Aí é uma voz passiva. O livro sofreu a ação do sujeito que é o homem. Então, você tem que lembrar disso. E pode anotar o exemplo do livro, que é algo que cai muito para a banca SH Dias. Eles não mudam nem o exemplo. O homem comprou o livro, voz ativa. O livro foi comprado pelo homem, voz passiva. E a voz reflexiva? É quando o sujeito ele pratica e sofre a ação. Por exemplo, imagina que você está lá cortando tomate para fazer a salada na sua casa. Aí, imagina essa frase. Maria cortou-se na mão. Ou seja, ela sofreu a ação, ou seja, ela cortou e foi cortada. Ou, por exemplo, algo referente a fulano se olhou no espelho, ele praticou a ação e viu seu reflexo, por exemplo. Então aqui nós vamos procurar sobre a voz reflexiva. É uma alternativa que pratica e recebe a ação. Então vamos ver aqui a alternativa A.
culpou-se pelo mau desempenho dos alunos. Alugam-se salas. Os irmãos entenderam-se após uma longa conversa e D, a porta partiu-se com o impacto. A D não faz sentido, você já poderia eliminar. Alugam-se salas comerciais também não faz sentido. Ficaria na dúvida entre culpou-se pelo mau desempenho dos alunos e a C, os irmãos entenderam-se após uma longa conversa. O que pode confundir na letra C é essa questão de os irmãos, o sujeito aqui é os irmãos entenderam-se. Porém, nesse caso aqui, o gabarito é a letra A, culpou-se pelo mau desempenho dos alunos. Ela praticou a ação de culpar alguém e recebeu a ação de ser culpada. Então, no pior dos cenários, você ficaria em dúvida entre a A e a C, mas o gabarito da letra 16 é a alternativa A alternativa correta. E o que nós podemos ver agora, analisando profundamente mais uma prova dessa banca? Se você vai fazer um cargo de nível superior, geralmente são 10 questões de português, 30 específicas. Algumas cidades colocam questões de informática também, mas nunca vai passar muito de 10 questões, no máximo 15 de português para um cargo de nível superior. Então, nós temos aqueles tópicos que a banca sempre cobra, e aí você vai ter que ir bem. Agora, se você vai fazer um cargo de nível médio, geralmente são 20 questões de português. Aí, quando há espaço para criar mais questões, a banca aprofunda um pouco, pegando alguns tópicos do português que não são muito usuais em concursos públicos. E qual que é o problema disso? Lembra no começo da aula que eu falei que essa banca não divulga as provas? O seu concorrente que está tentando estudar, ele está cometendo um erro que eu já cometi quando eu fui estudar para essa banca pela primeira vez também. Eu pegava alguma prova anterior e falei, não tem dessa, eu vou pegar alguma outra prova e eu vou estar estudando, tá tudo certo. Não tá tudo certo, porque se você estuda para a VUNESP, na hora que você vai resolver uma prova da SH Dias, do DARGEX, não vai dar certo, porque o tipo de pergunta é totalmente diferente. Então, por exemplo, figuras de linguagem, funções de linguagem, a SH Dias cobre, as outras bancas não cobram muito. Você não vai ver cair onomatopeia na FGV ou na VUNESP. E na SH Dias cai. Então, por isso que quando você for estudar, tem que ser focado para aquela banca que você vai fazer o concurso, nesse caso. Estou resolvendo uma prova da SH Dias, creio eu que você vai fazer um concurso da banca SH Dias. Se você for fazer um concurso, por exemplo, da Avança São Paulo, eu tenho uma playlist sobre a Avança São Paulo, sobre a VUNESP. Você tem que estudar focado naquele concurso que você vai fazer. Então, voltando ao cerne principal desse recado que eu estava dando, se você for fazer um cargo de nível médio, geralmente a banca coloca 20 questões de português. Aí ela tem espaço para aprofundar e aí cai bastante coisa que geralmente você não encontra em outras questões. Então, eu sugiro que você assista os outros vídeos do canal também e se aprofunde bem, porque com 20 questões acaba aparecendo sim questões bem difíceis. Embora a estrutura pareça ser fácil, uma questão de uma linha de pergunta e 4 linhas de alternativa, acaba se tornando um pouco mais complicado. Agora, se você vai fazer uma prova de nível superior, e geralmente são 10 questões, para 10 questões é algo bem mais tranquilo. Vai ser um texto, 2, 3 questões sobre o texto, alguma coisa sobre figuras de linguagem, funções de linguagem, uma coisinha de crase, uma coisinha de verbo, artigo, preposição, pronome, vírgula e acabou, deu as 10. Agora, se a sua tiver 20 questões, vai aparecer coisas que não são muito comuns aparecer em concurso. Até porque essa é uma prova, acredito que seja de nível médio, então são coisas bem complicadas, vamos colocar assim, para um cargo de nível médio. Nesse ponto, a prova nem acompanhou a exigência do cargo. Claro que teve muitos inscritos, então deu uma boa filtrada, mas dependendo de uma cidade, se for poucos inscritos, a banca vai dar uma lista de 10 pessoas para o órgão chamar. E aí o ideal é que tenha uma lista um pouco maior, porque pessoas aposentam, pessoas passam em outros concursos, então
Se acaba a lista, como já aconteceu algumas outras vezes, não especificamente em um concurso da SH Dias, isso é no geral, acaba a lista, o órgão chamou todo mundo, aí tem que fazer licitação de novo, fazer outra prova, porque está precisando de gente para trabalhar. Então, existe uma linha tênue em relação a uma prova muito difícil, uma prova muito fácil, tal, tem que ser algo justo, que filtre, mas também não passe a régua em todo mundo e não tenha uma lista para o órgão chamar. Agora, continuando, então, letra a questão 16, agora nós vamos para a questão 17, na frase quase que não chego a tempo de comprar o ingresso para a sessão das 16. O termo destacado possui valor de alternativa A, pronome relativo, alternativa B, advérbio, alternativa C, partícula expletiva e alternativa D, conjunção. Então vamos ver. Na frase quase que não chego a tempo. O que ele é um pronome relativo, mas sempre que você for analisar o que, você tem que trocar por o qual, para ver se faz sentido. Então, nesse quase o qual não chego, não poderia ser um pronome relativo. E uma outra coisa que você pode perceber dessa banca, a pegadinha eles já colocam na A. Então, se você estudou minimamente, você sabe que o que é um pronome relativo. Então, você vai ver o que é destacado, vai ver que está perguntando a palavra destacada, vai ver que o pronome relativo está na A, você vai marcar e vai para a próxima. Quando você vê, não era isso que estava perguntando. Então, o que sim é um pronome relativo, mas nessa frase, nesse contexto, ele não é um pronome relativo. Então, lembra, quando você for ver se é o pronome relativo que, troca por o qual para ver se faz sentido. Então, nesse exemplo, quase o qual não chego a tempo. Não ia fazer sentido. Então, não é a letra A. B. Advérbio. Advérbio é uma palavra invariável. O que é invariável? Sim, ele é invariável. Qual a função do advérbio? Vamos analisar a frase. Poderia ser classificado? Poderia. Partícula expressiva? Também. E de conjunção? Conjunção você poderia eliminar. Então, nessa questão de número 17, você ficaria em dúvida entre a B e a C. Para essa questão 17, o gabarito foi a letra C, partícula expletiva. Mas se você pensou em relação, se você seguiu essa sequência de eliminar a D e a A, você minimamente conseguiria ter uma chance maior de resolver a questão. Agora, questão de número 18. Oração destacada em irei à praia amanhã, ainda que esteja nublado. É classificada como oração subordinada adverbial concessiva, oração subordinada adverbial consecutiva, oração subordinada adverbial condicional, oração subordinada adverbial causal. Bom, para essa questão eu tenho algumas dicas também. Primeira coisa, quando você está estudando, oração subordinada é uma das últimas coisas que você vai estudar para concurso. Porque tem muita coisa antes que você precisa estudar até chegar numa oração subordinada. Porém, uma hora você vai chegar lá, creio eu. Então, todas as alternativas aqui falam sobre oração subordinada, adverbial. O que é uma oração subordinada? É uma oração que ela está sendo subordinada a um outro termo, a uma outra oração, por exemplo. E aqui, por ser adverbial, está falando sobre o advérbio. E aí a última palavrinha aqui, em relação à oração subordinada, ela vai mostrar qual é a função dela. Então, nesse caso concessiva, ela está concedendo alguma coisa. Consecutiva tem a ver com consequência, está falando sobre alguma consequência. C, condicional, ela está expressando condição aqui. Ou D, causal, tem a ver com causa. Então, vamos analisar. Irei à praia amanhã, ainda que esteja nublado. Ou seja, vamos começar aqui pela mais simples para a gente eliminar.
Eu vou para a praia amanhã, ainda que esteja nublado. Ainda que esteja nublado é uma condição? Seria uma condição se eu falasse, eu vou para a praia amanhã se estiver nublado. Ou seja, eu só vou para a praia se estiver nublado. Se não estiver nublado, não quero ir para a praia. É uma condição? Não está falando isso. É ainda que, ou seja, pode estar nublado que eu vou para a praia. Então, letra C você já pode eliminar. Consecutiva, que tem a ver com consequência. Só vou para a praia se estiver nublado. Eu gosto quando fica nublado. Faz sentido isso? Não, porque ainda que esteja nublado. Então pode estar nublado que eu vou. É ao contrário disso. Nenhum exemplo esse. Eu só vou para a praia se estiver nublado. Ou pode estar nublado que eu vou para a praia. É uma linha bem tênue, mas acho que você deve estar me entendendo que consecutiva tem a ver com consequência. Eu só vou se estiver no nublado, que não é o caso. Então não é a alternativa B. Agora vamos as duas que geralmente podem te deixar com dúvida. Oração subordinada adverbial concessiva ou causal. Ou seja, irei para a praia amanhã, ainda que esteja nublado. Está concedendo, então, tipo assim, pode estar nublado, eu vou do mesmo jeito. Ou causal, bom, se estiver na praia, se estiver nublado, vamos para a praia. Ou causa, tem a ver com causa, circunstância. Faz sentido sim, porém, para essa questão, o gabarito é letra A, porque tem a ver com concessão. Por exemplo, ainda que estiver nublado, eu vou para a praia. Seria esse o sentido dessa frase. Então, o gabarito da 18 é a letra A. 19. Observe os itens a seguir. 1. O cheiro de tinta está insuportável. Estava insuportável. B. Ou 2, no caso. Cheiro os perfumes para escolher um. Assinar a alternativa correta. Em 1 e 2, os termos destacados pertencem à mesma classe morfológica. B. Em 1 e 2, os termos destacados estão flexionados na primeira pessoa do singular. A B já não faz sentido, porque a primeira pessoa do singular é eu. O cheiro de tinta estava insuportável. Não está falando sobre eu. Agora dois, sim. Cheiro os perfumes. Eu cheiro os perfumes para escolher um. Agora um não fala o cheiro de tinta está insuportável. Eu cheiro de tinta. Então, a B já não é. Poderia arriscar já a B. Agora vamos para C. Em um, o termo destacado pertence à classe dos substantivos. Sim. Lembra lá no começo da aula que o artigo tem a função de substantivar a palavra seguinte. Então, sim, o primeiro é substantivo, enquanto o 2 pertence à classe dos verbos. Cheiro os perfumes tem a ver com cheirar. Faz sentido, mas vamos ver a D nesse caso. Em 1, o termo destacado pertence à classe dos adjetivos. Aqui temos uma pegadinha. Perceba que o que é um adjetivo? Um adjetivo é uma característica. Então, cheiro pode ser uma característica? Pode. Porém, qual que é a função do artigo que a gente viu? O artigo faz a palavra seguinte virar substantivo. Então, por mais que você imagine que o cheiro é um adjetivo, por antes dele ter um artigo, o cheiro acaba virando substantivo. Então, essa é a pegadinha. Não tem como ser adjetivo, porque tem o aqui antes. Então, a D também poderíamos eliminar. E aí, a 2 fala que pertence à classe dos verbos também. Então, ficaria em dúvida entre A e a C, mas nesse caso o gabarito foi a letra C mesmo. Essa só foi um pouquinho mais trabalhosa. Essas questões que tem 3 afirmativas para você ver qual que é verdadeira, qual que é falsa e tal, para depois ir lá no gabarito e ver, isso confunde bastante. Às vezes você acerta aqui e erra depois no gabarito. É um pouco mais trabalhosa, mas não é uma questão difícil. O difícil é aquelas a 12 e a 13 que foram um pouco mais difíceis, sim. Agora 20. A colocação pronominal não satisfaz a norma padrão em. Então aqui nós temos sobre colocação pronominal. Isso cai bastante. Me estranha
cair na número 20, era para cair lá pela oitava, geralmente ela segue esse padrão. Mas colocação pronominal, nós temos os pronomes oblíquos átonos e tônicos. Quando falamos em relação à colocação pronominal, é focado nos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, lhe, esses tipos de pronomes. E aí nós temos a próclise, que vem antes, a ênclise, que é o pronome oblíquo átono depois, e a mesóclise, que é o pronome oblíquo átono no meio. A mesóclise é o mais fácil, que você vai ver o pronome no meio ali e vai saber que é uma mesóclise. E ele geralmente é colocado com o verbo que fala no futuro. Então, por exemplo, darei alguma coisa. Poderia ficar dar-te-ei alguma coisa, por exemplo. Esse é um exemplo de mesóclise. Mas geralmente o que mais cai nas provas é a próclise e ênclise. Próclise é antes, ênclise é depois. Lembrando que não pode colocar pronome no início da frase. E temos as palavras atrativas. Então, as palavras invariáveis, elas atraem o pronome para perto delas. Então, por exemplo, não, nunca, jamais. Essas palavras negativas atraem o pronome para perto delas. Agora vamos analisar. Eu já esquecendo uma coisa muito importante. Dá uma lida na questão de número 20. A colocação pronominal não satisfaz a norma padrão, ou seja, para procurar errada. Eu já ia caindo naquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo, que eles dão um jeito de você, estão pedindo a errada, você coloca a certa, quando foi ver, errou no gabarito. Olha só que coisa. Eu que estou resolvendo a prova também já caí nessa. Porque geralmente eles colocam procurei incorreta, aqui falou não satisfaz a norma padrão. É a mesma coisa que procurei incorreta, só que colocou de outro jeito. Eu já ia deixando passar, olha só. A colocação pronominal não satisfaz a norma padrão. Ou seja, o que ele está querendo saber? Ele quer saber a errada. Então, vamos ver aqui. Colocou-se como mediador, tá certo? Sim. B. Nunca posicionou-se sobre os descontos indevidos? Lembra da palavra negativa. Não, nunca, jamais. Ele atrai o pronome para perto dele. Então aqui seria nunca se posicionou. Jamais se posicionou. Não se posicionou. Não poderia ser nunca posicionou-se. Não posicionou-se. Jamais posicionou-se. Isso não pode ser. Então a errada é essa, é a letra B. E aí as outras a gente não precisa nem ler porque está certa. Nosso gabarito é a letra B. Então, de novo, com muito cuidado, leia bem o comando da questão. Olha só, eu já ia deixando passar. Colocação pronominal não satisfaz, ou seja, procure a incorreta. A incorreta, questão de número B. E resolvemos as 20 questões da prova de educador infantil da Prefeitura de Hortolândia, uma prova recente da Banca SH Dias. Teve uma dificuldade um pouco mais elevada, mas lembrando você que esse concurso de ensino médio, no edital eram 20 questões. Se você vai fazer uma prova de nível superior, são apenas 10 questões e geralmente são questões um pouco mais simples e aí a banca vai aprofundar nos conhecimentos específicos. Pode mudar? Pode, mas você tem que estar preparado para o simples. Porque imagina, vem o simples e você não acerta nem o simples. Então primeiro foca em, se vir do mesmo padrão que ela está vindo, eu vou acertar todas. Aí se ela apertar um pouquinho mais, claro, você tem que estar preparado para acertar. Mas é isso, pessoal. Resolvemos as 20 questões. Lembrando que esse vídeo ficou um pouco mais longo, porque eu vou explicando as alternativas. No dia da sua prova, você, creio eu, que vai resolver muito mais rápido. Porque aqui eu paro, eu explico, penso em exemplos melhores, igual aquela questão que eu estava falando sobre a metáfora, que eu fui pegando um exemplo melhor. Então, por isso acaba ficando um pouquinho mais demorado. Na sua prova, você vai resolver mais rápido, creio eu. Então é isso, pessoal. Essa foi a prova de Hortolândia, concurso realizado pela SH Dias. E quem estuda para SH Dias, estuda para EJEX também. Boa sorte nos seus estudos. E é isso, até o próximo vídeo.